Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui no terceiro vídeo do setup do Larry Williams, né? Agora vamos falar do setup 9.3, né? Já falou do 9.1, 9.2, para quem não viu aí, tá aí nos vídeos, tá? No final eu vou deixar o link aí se vocês quiserem assistir ele também, tá? Vou deixar a playlist aí. Beleza? Então, sem delongas, vamos para o nosso setup 9.3, tá? Primeiramente eu vou falar de compra. Quero deixar bem claro que esse setup aqui é um setup que você tem que pegar ele na tendência, né? Tem que pegar ele na tendência ali, que vai fazer mais sentido, até porque ele é um setup de correção, tá? Correção, um pequeno descanso, na verdade, tá? Para continuar a tendência, tá? Então vamos embora lá. Então a gente tem aqui, como nos outros setups, né? A gente tem a nossa média de 9 períodos exponencial, tá? E vamos para as primícias do setup. O que acontece? Para que o setup funcione, a média de 9 ela tem que estar inclinada e os preços trabalhando em cima dela, né? No caso aqui de compra, tá? Então a média móvel de 9 período exponencial tem que estar apontando para cima, tá? E a gente vai ter aquele candle referência também, que é o maior fechamento, né? No caso, que é esse candle aqui, tá? Então ele fecha aqui em cima, reparem, tá? E aí os outros candles começam a fechar bem mais embaixo, tá? Isso mostra que esse candle aqui é o referência, tá bom? E aí que nosso setup começa, tá? Então ele é formado por 3 candles, né? 3 candles aí que para configurar o setup 9.3 tem que ter os 3 candles, tá? O primeiro é a referência e os outros 2 candles que vem logo em seguida, tá? Então o candle tem um candle referência, o próximo candle que forma depois do referência, ele tem que fechar abaixo do fechamento do candle referência, tá? Então o fechamento aqui está aqui, tá? Então ele tem que fechar aqui abaixo do candle referência. O segundo candle também tem que fechar abaixo do candle referência, abaixo do fechamento do candle referência, tá? Necessariamente o conjunto deles, né, que tem que fechar aí abaixo, tá? Então esse próximo candle aqui ele não pode fechar acima, né? E detalhe, esse primeiro candle depois do referência, ele não pode romper a mínima, né? Então o candle ele não pode vir aqui e estar dessa forma, fechar dessa forma aqui, ó, fechar abaixo, né, da mínima do candle referência. Ele não pode fazer isso, né? A mínima está aqui, né? Opa, deixa eu pegar aqui. A mínima está aqui, então ele não pode fechar abaixo, tá? Então formou o candle referência, tá? Então formou aqui o primeiro candle referência, logo em seguida forma este candle fechando abaixo, tá? E vem o outro candle, né, fechando mais abaixo, tá? Os dois dentro do candle referência, abaixo do fechamento do candle referência, tá? Então quando formou o segundo candle que fechou, você vai colocar a sua entrada na máxima, tá, desse segundo candle, e vai colocar seu stop na mínima desse segundo candle, tá? Lembrando que a média tem que estar sempre apontada para cima, tá? Não se esqueçam disso. O próximo candle que abre, ele rompe e aciona a nossa entrada, tá? O alvo, aí você pode usar aquela projeção de Fibonacci, né, para projetar todo esse candle aqui, né, para cima, né? E detalhe que se no caso o terceiro candle que é o candle que vai romper o setup, né? Ele não romper, né, o segundo candle aqui, o que acontece? Você deve pegar a sua entrada e colocar no próximo candle, tá? Vou colocar um exemplo aqui. Deixa eu fazer isso aqui, né? Então veio aqui, não ativou, né? E aí o próximo candle aqui, o que ele faz? Ele não rompe, né? Vamos supor que ele fecha aqui, pode até fechar abaixo, não tem problema. E aí ele não consiga romper.
Sua entrada você vai ter que imediatamente passar ela para cá, né? Até a entrada aqui e seu stop aqui, tá bom? E isso ele não pode também, tem um erro aqui, ele não pode fechar abaixo da média de 9, tá? Então ele tem que fechar acima da média, tá? Então vou colocar aqui direitinho, não ter erro, ó. Então o seu stop, você tanto pode colocar o seu stop aqui, né, stop loss aqui, ou você colocar no fundo aqui anterior, né, que no caso é o segundo candle aqui depois do referência, tá? Ok? Então a gente vai tentar pegar, na verdade, o movimento de pivô, né, o recuo, que ele vai fazer isso aqui, para poder seguir a tendência, tá? Eu coloquei outra situação aqui embaixo, tá? Que é o seguinte, o candle fechando, né, positivo aqui, tá? E aqui no caso deixou o pavio, tá, abaixo aqui, mas ele está dentro do outro candle, do primeiro candle, tá? É só para vocês verem a diferença aí, tá? Você pode ter esse modelo aqui também, não importa o jeito que ele vai fechar, desde que ele feche abaixo do fechamento do candle referência, tá bom? Então tem essa outra situação, é o seguinte, o pavio, né, ele viola a máxima aqui do candle referência, tá? Mas o que importa é o fechamento abaixo do fechamento do candle referência, tá? Ok? Vamos para o próximo aqui, que no caso é o de venda. É a mesma coisa, só porque aí a gente vai colocar aqui o menor fechamento, né? Que no caso esse aqui, o candle fechou aqui, fez o próximo, ainda está dentro do, está acima do menor fechamento, né? Fez o outro candle aqui, ainda está acima do menor fechamento, e aí você marca a mínima com a sua entrada, né? E o stop loss fica na máxima desse candle. Candle rompe e aí acionou a operação, tá? Os mesmos casos vale para esse, né? Que no caso, se não acionar nesse candle aqui, o próximo candle, se não fechar rompendo esse aqui, você vai transportar sua entrada para o próximo candle, tá? Eu vou fazer aqui para ficar bem explicadinho, né? Então no caso aqui, vamos supor que o próximo candle fez, né? Aqui fez o próximo candle, mas não violou ele. E aí o próximo que viola, tá? Próximo viola aqui. O que acontece? Sua entrada não está mais nesse, ela não está mais aqui e está aqui a entrada, tá? Seu stop é aqui, tá bom? Pode acontecer. Obrigatoriamente você tem que ter os 3 candles, que é o candle referência e os outros 2 que no caso vai fechar acima do fechamento do candle referência, tá bom? Então eu coloquei a outra situação aqui embaixo, outro exemplo, tá? Pra vocês verem aí essa outra forma, a forma que ele viola aqui a mínima, né, do candle referência, só que o corpo ainda tá o fechamento fechou acima do fechamento do candle referência, tá bom? Bom, eu separei o gráfico aqui para vocês, vou tentar mostrar aqui, né? Índice futuro 10 minutos, tá? Candle trabalhando abaixo da média de 9, né? Você tem aqui o menor fechamento, que é esse candle, tá? O próximo candle aqui fecha acima do menor fechamento, o outro também, né? O outro até trisca na média aqui, tá? E aí você tem a sua entrada exatamente aqui, tá? E seu stop loss aqui em cima, tá bom? No caso aqui dava 2.809 pontos. E arriscando aqui
1.179 pontos, né? Esse dia tá bem mais volátil, no 10 minutos, mas aqui você poderia até, no teste aqui da mínima aqui do candle referência mesmo, você poderia pegar 1.578 pontos, tá? Lembrando que quanto mais o segundo candle estiver próximo da média, melhor vai ser seu trade, tá? Melhor vai ser a força dele que ele vai descer, porque a correção também é maior, tá bom? Então o ideal seria que ele descolasse, né, da média e fazer esse movimento voltando, para depois ele vir cair com tudo e fazendo o pivô, tá? Vou pegar outro exemplo aqui no dólar, tá? Esse aqui é de compra. Opa. Vou pegar aqui o dólar. Preço trabalhando aqui, né? Ele veio trabalhando acima da média de 9. Deu uma descoladinha aqui, tá? Fechou aqui em cima, né? Foi o maior fechamento, no caso aqui é de compra, né? O candle seguinte fecha abaixo do maior fechamento do candle referência. O outro também, sua entrada estaria aqui, tá? Seu stop loss aqui, tá? Aí você fala, poderia ter pegado por causa desse pavio, tá? Mas aí tem que avaliar o contexto, porque se ele desceu aqui primeiro e depois subiu, tá? Aí no caso não te deu stop, tá? Porque ele tem que violar aqui a máxima primeiro, tá? Agora se ele fez um movimento aqui para baixo, ou você foi lá para cima e veio para baixo para depois ir para cima novamente, aí no caso aqui deu stop realmente, tá? Mas contando aí que deu certo, né? Então você poderia pegar aí, olha lá, 11 pontos no dólar, até mais, poderia conduzir até o final, 16 pontos. Se você quiser sair nesse candle aqui, ó, daria 5 pontos, né? Poderia pegar aí. Lembrando que aqui no dólar, deixa eu ver se tem um exemplo aqui para trás. Deixa eu ver aqui, um exemplo de stop loss. Nesse caso aqui, não deu aqui, aí deu aqui, ó. Aí nesse caso daria pra você pegar um ponto. Esse caso é interessante. Aqui, ó, pra ver que não tem tudo são flores. Aqui também, ele trabalhou acima, tá? O preço fechou, fez aqui, armou o setup. E aí, você coloca sua entrada aqui e seu stop aqui, tá? Ele andou nenhum ponto aqui, um ponto e pouquinho, e aí veio dar o loss. Stone, mas como eu posso evitar isso? Simplesmente você tem que olhar o contexto, tá? Vejam bastante aí como é que o preço está se comportando. E esse stop também você não pode evitar, porque o setup não é 100%, né, eficaz aí, ele tem seus stops, e esse aqui foi um dos stops dele, tá? Daria 6 pontos aí de stop no dólar, tá? Mas você pegaria outras oportunidades boas, né? Aqui ele trabalhou novamente, que você poderia ter pegado essa aqui, ó. Daria 4 pontos aqui, ó. Tá? Até 4 pontos você poderia ter pegado. A sua entrada estaria aqui, ó. Opa, sua entrada estaria aqui. Seu stop loss estaria aqui. Tá? Poderia ter pegado 4 pontos aqui, né? E aí, aquela entrada nossa no final do dia. Vamos ver aqui a TOTS também. Vou pegar o dia que foi esse aqui, ó. Separei aqui. Repara que quando ele faz ou um pin bar ou um martelo, o bom seria que o corpo está próximo à média de 9, tá? Então aqui, ó, ele fez aqui, ó, o maior fechamento, o preço fechou aqui, o corpo está próximo à média de 9. Isso aqui que você faz com que você evite o stop. Quando tem muita sombra e o corpo está longe da média de 9, aí pode te dar um stop realmente, né? Tá? Então sua entrada ficaria aqui, né? E seu stop loss aqui. Quanto que teria pegado aqui nessa operação? 3% de alta, tá? 3% de alta aí. Se você segurasse até no outro dia, se fosse fazer algum swing aí, pegaria até 4,83 ali lá no começo do dia, né? Porque aqui não daria stop. Onde está seu stop aqui? Tá? Ó, não daria stop, né? Poderia segurar aí
até fazer um swing aí, né, na TOTS no 30 minutos, tá? Mas aí você pode usar para swings, tem que usar tempos gráficos um pouco maior também para analisar, tá? É só um exemplo. Vamos pegar aqui, ó, Bradesco, tá? Ver aqui onde que eu separei para vocês. Bradesco. Deixa eu ver aqui. Marquei aqui Bradesco. Aqui é. Veio de uma queda, tá? Vou aumentar aqui pra vocês. O preço veio caindo aqui, né? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Menor fechamento, tá? Aí faz um candle fechando acima do menor fechamento. E nesse candle aqui é a neo centrada, tá? Nossa entrada está aqui. Nosso stop aqui em cima, tá? Vamos ver quanto que deu aqui, ó. 4,79% que dava aqui para você ter pego, tá? Se você pegar até aqui nesse candle aqui, ó, você gerenciando 3,70% bom de queda. Beleza? Então esse é o setup. Nosso setup aí 9.3, tá? Setupzinho aí de Larry Williams, tá? É o terceiro setup da nossa série 9, né? 9.1, 9.2, 9.3 e agora o próximo seria o 9.4, tá? Então faça bastante backtest, estudem muito esse setup, filtrem bem, né? Veja se sua entrada está bem próxima ali da média de 9, né? Bem colado, o corpo está bem colado ali da média de 9 para você poder fazer a sua entrada, tá? Observe bastante, façam bastante backtest, tá? E eu quero aproveitar aqui esse vídeo para agradecer, porque no nosso canal eu bateu mais de 300 inscritos, tá? E eu quero agradecer a todos vocês aí, que eu vejo que tem muitas pessoas interessadas em aprender, né? E em ensinar também. Se você ver na descrição dos vídeos aí, nos comentários, aliás, muita gente também ajuda, né? Faz as perguntas, outros respondem e tal. Então isso tem sido bastante legal. Eu vejo que os mais de 300 inscritos que estão aqui nesse canal estão puramente interessados em estudar, aprender e evoluir cada dia mais, tá bom? Então é isso aí, espero vocês no próximo vídeo, até a próxima e fiquem todos com Deus, tchau!